Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, o texto O Buscador. Essa é a história de um homem a quem eu definiria como um buscador. Um buscador é alguém que busca, não necessariamente alguém que encontra. Também não é necessariamente alguém que sabe o que está buscando. É simplesmente alguém para quem sua vida é uma busca permanente. Um dia o buscador sentiu que deveria ir à cidade de Camir. Abandonou tudo e partiu. Após 2 dias de marcha em empoeirados caminhos divisou a cidade de Camir. Um pouco antes de chegar à cidade, chamou-lhe poderosamente a atenção uma colina que se encontrava à direita do caminho. Ela estava coberta de um verde maravilhoso, com numerosas árvores, pássaros e flores encantadoras. Tudo estava rodeado por uma pequena cerca envernizada e uma pequena porta de bronze o convidava a entrar. De repente sentiu que se esquecia da cidade e não resistiu à tentação de descansar um momento naquele lugar. O buscador atravessou o portal e começou a caminhar lentamente entre as brancas pedras distribuídas aleatoriamente entre as árvores. Permitiu que seus olhos pousassem como borboletas em cada detalhe desse paraíso multicolor. Seus olhos eram de um buscador. Talvez por isso descobriu sobre uma daquelas pedras aquela inscrição: Abdul Tariq viveu 8 anos, 6 meses, 2 semanas e 3 dias. Sentiu-se um pouco angustiado ao perceber que essa pedra não era simplesmente uma pedra, era uma lápide. Sentiu pena ao pensar em uma criança tão nova enterrada naquele lugar. Olhando ao redor, o homem se deu conta de que a pedra seguinte também era uma inscrição. Aproximou-se e viu que estava escrito: Yamir Kalib viveu 5 anos, 8 meses e 3 semanas. O buscador sentiu-se terrivelmente transtornado. Esse belo lugar era um cemitério, e cada pedra era uma tumba. Uma por uma começou a ler as lápides. Todas tinham inscrições similares, o nome e o exato tempo de vida do morto. O que lhe causou maior espanto, porém, foi comprovar que quem mais tinha vivido apenas ultrapassava os anos. Invadido por uma dor muito grande, sentou-se e começou a chorar. A pessoa que tomava conta do cemitério, que nesse momento por ali passava, aproximou-se, permaneceu em silêncio enquanto olhava o homem chorar e após algum tempo perguntou-lhe e chorava por alguma coisa... E após algum tempo perguntou-lhe se chorava por alguma pessoa da família. Ele respondeu: Não, ninguém da família. O que se passa nessa cidade? Que coisa tão terrível acontece aqui? Por que tantas crianças mortas enterradas neste lugar? Qual a horrível maldição que pesa sobre essas pessoas que as obrigou a construir um cemitério de crianças? O velho sorriu e disse: Acalme-se, não existe nenhuma maldição. O que acontece é que aqui temos um antigo costume que lhe contarei. Quando um jovem completa 15 anos, ganha de seus pais uma caderneta, como esta que eu mesmo levo aqui, pendurada no meu pescoço. É uma tradição entre a gente que a partir desse momento, cada vez que você desfruta intensamente de alguma coisa, abre sua caderneta e escreve nela: à esquerda o que foi desfrutado, à direita o tempo que durou o prazer. Conheceu uma moça e se apaixonou por ela? Quanto tempo durou essa enorme paixão e o prazer de conhecê-la? 1 semana? 2? 3 semanas e meia? E depois, a emoção do primeiro beijo, quanto tempo durou? 1 minuto e meio do beijo? 2 dias? 1 semana? E a gravidez ou o nascimento do primeiro filho? E o casamento dos amigos? E a tão desejada viagem? E o encontro com o irmão que retorna de um longínquo país? Quanto tempo desfrutou dessas situações? Horas? Dias? Assim vamos anotando na caderneta.
cada momento que desfrutamos. Cada momento, quando alguém morre, é nosso costume abrir a caderneta e somar o tempo desfrutado para gravá-lo sobre a pedra, porque este é para nós o único tempo vivido. Eita, que tapa, hein, gente? Fala sério. É um tapa. Eu faço diário. Eu sou criança, eu falo que eu sou adolescente. Adolescente gosta de fazer diário, né? E eu não parei com essa mania desde criança. Desde os 11 anos que eu faço diário. Mas os que eu tenho comigo deve ser do ano 2020 para cá, 2019. Eu passei a guardar os meus diários. Até então eu fazia o ano inteiro, né? Escrevendo as coisas que me aconteciam. Chegava no final do ano, acabava jogando fora aquele caderno. Aí de 2019, se eu não me engano, para cá eu comecei a guardar essas cadernetas. Eu escrevo todos os dias o que acontece comigo, de bom e de ruim. Mas não é para colocar em lápide, não. É para fazer um balanço no final do ano de quantas coisas boas me aconteceram, quantas coisas ruins me aconteceram, quanto eu tenho que ser grato pelo aprendizado daquele ano, quanto eu tenho que melhorar para o ano que se segue. É uma maneira que eu tenho de colocar na balança tudo o que ocorre na minha vida, refletir sobre ela e buscar ser melhor, fazer melhor, evoluir. E tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira e não se dá conta das suas bênçãos, não se dá conta das coisas ruins que aconteceram por atitudes impensadas, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho. É muito importante a gente colocar na balança tudo que vem para nós, tudo que nós criamos, todas as pessoas, situações boas, ruins, viagens, festas, velório, enterro, doença, dor, solidão, amigos. É importante a gente colocar isso registrado. Não para colocar depois numa lápide se a gente viveu 50 anos, mas só 5 anos, 3 meses, 2 dias. Não, não precisa colocar na lápide isso, porque isso vai estar gravado em outro lugar, na nossa consciência. A gente vai levar isso. É importante que a gente saiba avaliar tudo isso, para quando a gente passar para o outro lado, a nossa consciência levar de uma maneira tranquila. Eu fiz mais o bem do que o mal. Eu produzi mais do que impedi a produção minha e dos outros. Eu fui uma pessoa empática. Eu agi com o outro como eu gostaria que ele agisse comigo. Eu amei a Deus sobre todas as coisas, compreendendo o sim e o não que o meu Senhor me dá. É isso. Nós precisamos sempre autoavaliar os nossos pensamentos, as nossas condutas, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de falar. Nós temos que avaliar. E essas avaliações são produtivas, não para enxovalhar, né? Para avacalhar, para ferir, para machucar a gente. A gente não precisa disso. A gente não precisa se autocondenar. Pelo contrário, a gente precisa se perdoar. Cometi erro, eu me perdoo. Eu peço perdão ao outro. Se ele me perdoar, ótimo, tá tudo certo. Se ele não me perdoar, aí o problema já não é meu. O problema é do outro coração endurecido, que acha que ele nunca vai errar, orgulhoso, egoísta, que não quer fazer as pazes com você. Então, o problema já não é seu. Mas primeiro, se perdoa diante do teu erro. Avalia, se perdoa, peça perdão e o mais importante, muda a tua conduta. Para não chegar lá no final da nossa história física, quando a gente chegar do lado espiritual, a gente fala assim, poxa, como eu me arrependo, como eu vivi pouco, como eu me doei menos do que eu poderia, como eu rendi menos do que eu poderia. Tem muitos espíritos que chegam do outro lado e falam, se eu soubesse, eu poderia ter feito diferente. Mas você só não sabe porque não avalia. Faça a sua autoavaliação, faça uma reflexão sobre a sua vida. O que precisa mudar? O que precisa melhorar? Como você pode fazer para melhorar? E isso a gente leva para a sala de aula, a gente leva para os nossos filhos. Eu sempre fazia na sala de aula, e olha que isso tem dentro da pedagogia, eu nem sabia. Depois é que
as meninas que iam se formando ao longo do meu trajeto como professora foram trazendo, né, como novidade. Na minha formação não tinha isso, mas na minha formação a professora é que avalia o aluno. Aí nas outras formações mais recentes, as meninas, as novas professoras traziam, né? Tem uma parte lá que a gente pede para a criança dar nota para ela. Aí eu falei, pô, é legal, é interessante isso daí. Eu vou fazer com os meus. E sempre que eu pedia para os meus alunos falarem assim, de 0 a 10, qual é a nota que você se dá? O aluno, geralmente, dá nota 10, né? Porque ele já acha que ele dando 10 para ele, eu também vou dar. Então, a primeira coisa que passa pela cabeça da criança, eu vou me dar bem nessa, né? Se é para me autoavaliar, a professora vai jogar nota máxima e eu vou passar de ano. Então, a primeira vez que você faz a avaliação, a pessoa só é maravilhosa. Ela nunca vai contar defeito dela. É tudo 10. Ótimo filho, ótimo aluno, ótimo amigo, ele que faz tudo, ele que procura limpar a casa, mente que é uma beleza. Aí quando você vai fazer a segunda autoavaliação, depois dos primeiros comentários da primeira avaliação, que ele vai tomando uma consciência de que ele não é aquele ser tão perfeito, que ele deixa a desejar em alguns momentos, aí a segunda avaliação já vai para 9, a terceira avaliação já vai para 8, depois eles vão se tornando pessoas mais humildes e verdadeiras, aí eles veem que eles têm falhas, aí já vem com nota 5, 6, às vezes até 4, outros já querem se avacalhar, né? Já falam, não, professora, estou longe de ser bom, eu acho que para mim nota 2. À medida que a gente toma consciência de que a gente não é perfeito e que a gente não vai se dar bem, se auto-engrandecendo diante das nossas avaliações, quando a gente toma real consciência de quem nós somos, a gente não vai denegrir, subjugar, mas a gente realmente toma uma consciência de que a gente precisa melhorar. É para isso que a gente faz uma autorreflexão, depois se dá o auto-perdão e vamos lá, para nossa também transformação, para que a gente não se arrepende, não venha chegar a se arrepender lá na frente e falar assim, uma idade que eu morri com 70 anos de idade física, mas só vivi 4 anos, 3 meses, 2 dias. Olha o tanto que eu perdi na minha vida. Vai bater um arrependimento terrível aí, não vai? Então, antes que a gente chegue nessa fase, corra atrás do prejuízo. Avalie o que é que está de errado. Transforme, modifica, enquanto é tempo.